É que é doido assim, porque a gente sempre comenta que assim, mais de 90% de todo o conteúdo que eu faço, ele é improvisado. Porque você tem um texto bom na sua cabeça. Mas não quer dizer que a gente não se prepara também. Por exemplo, eu tenho uma rotina hoje, e aí tem as redes sociais estão incluídas nessa, televisão, não sei o quê, de, por exemplo, ver coisa de esporte. Sim. Então a gente fica vendo e a gente vai absorvendo aquelas informações sobre as coisas que estão acontecendo pra gente sempre... Porque o futebol, brasileiro, ele é insanamente dinâmico. Eu acho que é o mais dinâmico do mundo, inclusive. As coisas acontecem... E aí, por exemplo, se eu tivesse escutado... sem saber nada previamente, o Luxemburgo é o novo técnico do Corinthians, sem saber o que aconteceu antes, a história é outra. Né? Então, assim, a gente vai, né, se preparando. E eu queria te perguntar, você já passou por várias gerações impressas, não sei o quê. Cara, hoje, pelo menos essa impressão, que a velocidade que a informação gira é infinitamente mais rápida. Como que foi pra você se adaptar a essa coisa? Porque antigamente, hoje uma das maiores ferramentas do jornalista é o WhatsApp, pô. WhatsApp. Né? Mas antes, cara, o cara tinha que ir lá no lugar. E aí, pra chegar a informação na redação era um negócio doido. E agora é tudo instantâneo. Né? Primeiro agenda. Na época que eu comecei a trabalhar, você tinha que ter uma agenda maravilhosa. Porque agenda um monte de número de telefone de todo mundo para achar quem você pudesse. Eu peguei uma época ainda, quando eu estava começando a trabalhar, que a gente usava um aparelhinho chamado Telex. Não sei se vocês já ouviram falar disso, ou já viram como é. Mas nunca vi. Cara, parecia era um trambolho desse tamanho assim, com um teclado gigante, uma luz aqui e um aparelho telefônico acoplado a ele que você ligava para um outro número. Antes você gravava uma fita cheia de furinho, que é tipo uma programação de computador. Cada furo daquele correspondia a uma letra, um sinal. Caraca. Você conectava com esse aparelho lá do lugar que você queria que ele chegasse e passava aquela fita. E aí chegava tudo que você tinha escrito. É pré-fax isso. Pô, pré-fax. Ou então, às vezes, você pegava o telefone e ditava pro cara. O cara anotava e escrevia do outro lado. Depois a gente foi para o bisavô dos notebooks de hoje, que a gente chamava de marmitinha, que era um tecladinho acoplado a uma tela de cristal líquido que ele armazenava 5, 6 textos. Só os textos. E aí você plugava, chamada telefônica, aquele comecinho da internet, né? Aquele plugava, você falava, puta, finalmente se conectou. E mandava aqueles 5 textos. Aí você tinha que limpar os 5 textos para poder escrever mais 5 textos. Cara, esse então era assim. Cara, era uma doideira. Eu cobri a Olimpíada de Barcelona assim. Caramba. Até ele quebrar, né? Até uma hora quebrou o negócio. Aí a gente descobriu que tinha um terminal de computador lá que a gente podia usar, que ele imprimia as coisas. Então a gente escrevia o texto, imprimia e mandava por fax. Era a solução. Então a tecnologia... Eu já cheguei a dar notícia durante um jogo por causa do WhatsApp. Era o Kleber Gladiador, tinha saído do Palmeiras, não sei pra onde, e tava voltando pro Palmeiras. Só que tinha gente, ele não vai pro Palmeiras, ele vai pro São Paulo, vai pro Cruzeiro e tal. E eu entrei em contato com uma fonte minha durante uma transmissão de um jogo do Palmeiras, acho que era em Ribeirão Preto, e o cara falou, seguinte, não tem São Paulo, não tem Cruzeiro, ele vai pro Palmeiras, pode cravar aí que ele vai se apresentar semana, o jogo era domingo, vai se apresentar essa semana. Aí eu falei, seguinte, o Kleber é novo jogador do Palmeiras, vai se apresentar essa semana, por causa do WhatsApp. Quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, eu estava no ar lá no programa que o Cereto tinha, que chamava Acabou a Brincadeira, lá no Rio. Pô, Jorge Jesus, vai, não vai. Consegui com um colega português, amigo meu, cara, me arruma o WhatsApp do Jorge Jesus. Fui para um break, Jorge Jesus, aqui é o Noriega do Sport TV e tal. E essa parada do Flamengo e tal. Ele deu uma puta enrolada, né? Falou, não, pá, mas ele é mestre nisso. Nada, respeito muito o Abel e tal, e já estava assinando com o Flamengo e tal. Mas você tinha lá uma informação, que era o áudio do Jorge Jesus. Foi pro Globo Esporte, foi pro RJTV, tudo e tal. E essa ferramenta é maravilhosa. Mas naquela época, cara, era assim, pegar o telefone, ligar para alguém. Real Madrid quer contratar um jogador aqui. Se ligava para um colega da Espanha. Pô, você tem o telefone do presidente do Real Madrid, do dirigente do Real Madrid? Era muito na raça, assim. E é uma escola legal, porque você aprende muito a se virar. O que eu acho que não pode acontecer é você ficar muito preguiçoso por causa das ferramentas que tem hoje. Pô, e aí, vamos atrás dessa parada e tal. Não, vou ver aqui se tem alguma coisa na internet. Não, se você foi por esse caminho, alguém já foi mais rápido que você e conseguiu a notícia antes. Isso aí, cara, é uma coisa que eu realmente... E é uma transição, realmente, né? Porque a gente teve uma fase de que se, por exemplo, qualquer clube, quisesse passar uma informação para sua torcida, ele tinha que ir à imprensa e comunicar à imprensa, e a imprensa comunicava às pessoas. Sim. Era assim. Hoje em dia isso não existe mais. Os clubes têm as próprias redes e eles mesmos, né, publicam as coisas. E eu acho ótimo. Não, eu acho ótimo, porque... É direto, né? Não, direto e é
a confirmação daquilo ali, né? Tipo, toda vez que sai alguma notícia do Flamengo, que eu acho esquisito, eu vou ver se o Flamengo já falou. Então, até o Flamengo não falar... Mas aí tem um detalhe, que é importante. É só a versão que interessa pro clube. Claro. Você não tem o contraditório. Sim. E hoje em dia, o que Ninguém acontece... cutuca. Muitas coisas, porque os clubes cada vez estão falando menos. E né? fechando o acesso ao treino. E aí, assim, a gente fica... um monte de coisa baseado no que a imprensa buscou, mas nunca confirmado pelos clubes, mas a gente sabe que é verdade, porque tudo aí você vai atrás do quê? Da credibilidade da pessoa que você segue. Sim, ou exato, do jornal, ou da sim. rádio, da TV. E isso é um negócio muito importante, que, por exemplo, quando a ESPN publica, ou a Globo, GE publica, você fala, cara, né, a chance de ser real é muito maior do que dependendo de quem for falar, né? E aí, assim, a gente teve essa transição do jornalismo esportivo se aproximar mais do entretenimento. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu vejo mais... Cara, eu gosto muito de Sport Center. Eu vejo Sport Center porque eu acho maneiro. Não é pra me informar. Informação eu já tenho. Eu vou ali pra ver a galera falando sobre aquilo ali. Porque informação a gente já tem. Informação na hora, né? Então isso foi uma migração e foi uma adaptação que foi tendo que ser feita, né? De toda a imprensa, né? São formatos, né? Uhum. Aí porque você tá jogando um produto no ar, vocês estão jogando esse produto, que é um puta produto, que faz um puta sucesso, especificamente, imagino eu, para um nicho, para um certo tipo de público. Mas tem outro tipo de público que também vai ver. Uhum. Então acho que o desafio é tentar atender a todos esses públicos. Agora, você imagina uma TV, que ela não foi criada na era da internet, Sim. que ela atende um tipo de público muito diferente. 100 milhões de pessoas assistem TV aberta no Brasil. Todo mundo que vê, né? Todo mundo que vê. Então você tem que tentar atender a todo mundo. Uhum. Tipo assim, tem um cara que me assistia na televisão, podia me achar legal. E tem outro cara que podia... Puta, esse cara é um puta chato, entendeu? Você tá aberto para esse tipo de situação. Tem o cara que... Eu ouço vocês e ouço coisas da minha geração. Eu acho vocês ótimos. Tem gente que pode não gostar, porque acha diferente demais do que ele está acostumado. Então, essas plataformas, elas têm que atender uma necessidade do consumidor muito diferente. Eu entendo que o jornalismo tenha ficado mais próximo do entretenimento. Mas para mim o jornalismo não é entretenimento. São coisas bem diferentes. Você pode fazer um jornalismo leve, divertido, com algumas coisas, mas você tem que saber separar. Uma coisa é você juntar para uma resenha uma galera, abrir 2 garrafas de cerveja e começar a contar a história do tempo de jogador. Porque a gente fazia isso ou aquilo. Isso é um papo legal, bacana de ver, não é jornalismo. Porque provavelmente naquele papo você não vai perguntar coisas que o cara não quer escutar, coisas que vão incomodar. O jornalismo faz as coisas, né? Até um caso super polêmico, o jornalismo vai lá na entrevista coletiva do Cuca e pergunta pro Cuca o que ele não quer ouvir naquele momento. Sim. O jornalismo é chato, não tem jeito. O jornalismo ele tem que ser chato, ele tem que incomodar. Senão a gente fica sempre com a versão oficial das coisas. Sim, senão vira relação pública pros clubes, isso, né? né? Isso é uma coisa que a gente reclama muito da mídia de videogame, né? Que a mídia de videogame, a gente é do videogame, né? Sim. Por muitos e muitos anos, ela simplesmente foi relação pública das grandes empresas, entendeu? Que não atende o consumidor de maneira nenhuma, né? Assim, E até a própria esportiva nos últimos anos aí. Não, teve também. Porque e o que bastante. acontece? Tem muita... Agora, com a intervenção da internet também, tem muita gente que faz... muitos canais de torcedor que é só pra defender o time. Sim, né? sim. E aí... Aí você escolhe o que você quer ver. Claro. Sim. E tem gente muito boa do jornalismo, cito aqui o André Hernan, que é meu amigo, trabalhou comigo, lá foi meu estagiário na Globo. Ele faz um canal espetacular de informação e jornalismo Boa. hoje.